Graça e paz, igreja. Que alegria estar aqui, felicidade muito grande mesmo. Eu queria que, por mais alguns minutos, você fechasse os seus olhos. Quando eu estava orando por essa noite, buscando a Deus, eu senti uma direção muito forte de Deus de compartilhar a palavra que eu vou compartilhar nessa noite, falar sobre esse assunto. Talvez seja algo bastante diferente, mas eu acredito que é algo que Deus quer falar ao nosso coração. Feche os seus olhos. Eu estava dizendo ali, orando, pedindo: Deus, vem nessa noite como o Senhor nunca veio. E eu sei que Ele vai fazer isso. Por outro lado, eu sinto Deus falando para cada um de nós assim: diga alguma coisa para mim como se hoje fosse a última vez que você pudesse me dizer algo. Se essa fosse a sua última noite, essa fosse a sua última oportunidade de dizer algo para Jesus, o que você diria? Diga no seu coração que Ele vai receber, Ele vai ouvir. Pai, nós te agradecemos por essa noite, meu Deus. Queremos dizer que nós te amamos mais que tudo, Senhor. Tu és o mais desejado de todas as nações. Mais uma vez eu quero te pedir, Senhor, vem nesse lugar como o Senhor nunca veio. Recebe de nós a adoração, recebe de nós aqui as expressões de amor. Manifesta o teu poder, abre as fontes nessa noite, leva-nos a níveis extraordinários de entendimento, de revelação da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Eu acredito que essa experiência ela pode continuar em casa, viu? Quando você chegar em casa, namore mais com Jesus, desfrute mais da presença dEle, diga algo que você gostaria de dizer na sua intimidade. Amados, eu tenho a responsabilidade nessa noite de falar para famílias e falar acerca de famílias. E quando a gente tem esse desafio diante de nós, qualquer um de nós, a gente tem duas alternativas. Ou a gente volta para o primeiro casal da Bíblia, e aí a gente vai ver qual que é o modelo de Deus para a família, para casamento, enfim, para tudo isso. Ou a gente faz uso das ilustrações que Jesus fez acerca do assunto. Você, tanto quanto eu, deve saber que Jesus, ele se apresenta na Bíblia como sendo o noivo. E a igreja, você e eu, somos a noiva. Então, quando Deus buscou algo na terra para comparar com esse relacionamento dele com a sua igreja, ele usou a figura do casamento. Por isso você vai ver em todo o Novo Testamento várias vezes ilustrações, aplicações, ensinos no que diz respeito ao relacionamento de Deus com a sua igreja, onde Jesus, Paulo e qualquer outro escritor usando a figura de um casal, a figura do casamento, para falar sobre verdades espirituais. Por isso, a gente sempre tem pouco tempo para falar sobre a Santa Ceia. A gente sempre vem aqui, a gente tem 5, 10 minutos para falar, porque a gente vai gastar um bom tempo com a distribuição, e tem a adoração, e tem a palavra que vai ser pregada. Mas hoje eu quero descer um pouco mais fundo com você sobre esse assunto, a Santa Ceia, porque não há nada mais próprio do que a Santa Ceia para nos trazer ensinos do que Deus espera de uma família, do que Deus espera de um casal, do que Deus espera de um lar. Então, eu quero fazer uso disso e quero ler com você. Você pode abrir, se você quiser, comigo, 1 Coríntios, capítulo 11. Eu vou ler do verso 23 ao verso 26.
1 Coríntios 11, de 23 a 26. Eu vou restringir um pouco mais aqui, para a gente remir o tempo, mas o texto diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? É isso que está na sua Bíblia? Deixa eu pegar então esse ensino de Paulo aos Coríntios e nessa noite compartilhar com você algumas lições importantíssimas do que Deus espera de uma família, do que Deus espera de um casal. Mas antes disso, eu preciso dizer algumas coisas para você, que ficam claras nessas palavras aqui. Eu queria que você repetisse comigo a última frase do texto que a gente leu aí. Diga assim: até que Ele venha. Muito bem. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Existem algumas coisas que Deus espera que a gente faça e aquilo que Ele espera que a gente faz tem prazo de validade. Diga: prazo de validade. Tudo tem prazo de validade, tá? E os ensinos que eu vou compartilhar com você aqui nessa noite também têm prazo de validade. Mas antes da gente entender melhor isso, deixa eu dizer uma coisa para você. O seu casamento também tem prazo de validade. O seu casamento tem prazo de validade. Eu não ouvi nenhum amém. Talvez seja porque você não entendeu. A gente, quando casa, a gente até diz assim, né? Até que a morte nos separe. Pois é, esse é o prazo de validade. O prazo de validade de um casamento é até que ele venha. Pode não parecer importante a gente falar isso, mas ainda mais num contexto em que a gente vive, onde as alianças elas não são consideradas como deveriam ser consideradas. Hoje as pessoas casam, descasam, casam, descasam, casam, descasam, sem nenhum respaldo bíblico para fazê-lo. As pessoas entram num relacionamento e tentam, vão ver se dá certo. E se dá certo, continuam. Se não dá certo, a gente muda e a gente parte para outra. Infelizmente, aí fora, é assim que as coisas funcionam. Mas eu queria dizer para você que o seu casamento e o seu relacionamento com o seu cônjuge, ele tem prazo de validade. O prazo de validade é até que ele venha. Como ele ainda não veio, como ele ainda não voltou, o seu casamento está dentro do prazo de validade. E para acabar esse prazo de validade, só se ele vier. Aí quando ele vier, aí sim, a Bíblia diz que lá ninguém vai ser mais como marido, mulher, casado. Lá a gente vai ser como os anjos. E aí daria uma boa conversa teológica sobre o assunto, mas a gente não vai entrar por aí. A primeira coisa que eu quero que você entenda, antes da gente entender as verdades que dizem respeito à família e que estão embutidas nesse momento da Santa Ceia, é essa: o seu casamento ele tem prazo de validade. A segunda é que, eu vou te explicar melhor isso que eu vou falar agora, mas existe um princípio e um elemento que deve fazer parte de todo casamento e de toda família. Sabe qual é? Eu sei que tem muitos, foram compartilhados aqui, alguns já na palavra de oferta, tremendos, mas eu queria salientar nessa noite chamado honra. Diga honra. Quando o Senhor Jesus instituiu a ceia, Ele disse que nós deveríamos fazer isso em memória dEle. E quando nós celebramos a ceia, nós fazemos em memória dEle. Nós fazemos para honrá-lo. Eu não sei se você acha que o culto que nós produzimos para Deus,
ele é uma forçação de barra no sentido de que, poxa vida, todo culto é a mesma coisa. A gente tem um período de louvor de 30, 40 minutos, depois tem uma palavra de oferta, depois tem uma palavra, depois tem um apelo, depois tem isso e aquilo. Não, isso aqui não é só para cumprir um tempo. Isso aqui é uma oportunidade que nós temos de honrar a Deus. Você honra a Deus com a sua adoração, você honra a Deus com a sua oferta, você honra a Deus com o seu dízimo, você honra a Deus com as suas palavras. Volto a dizer para você que o que Deus espera de uma família é aquilo que Ele espera da sua igreja no que diz respeito ao relacionamento dele para com a sua igreja. Deus quer receber honra. E dentro do nosso relacionamento, o nosso cônjuge, ele precisa ser honrado. Esposa, você precisa honrar o seu marido. Marido, você precisa honrar a sua esposa. E existem muitas formas de fazer isso. Eu não tenho propósito também da gente mergulhar com tanta profundidade nisso. Aliás, vocês vão ter um acampamento de casais aí que está chegando. Então vocês vão ter tempo de sobra para poder pensar sobre esse assunto. Como é que eu posso honrar o meu cônjuge? Esses são apenas alguns princípios elementares aqui que eu queria compartilhar com você, antes da gente entrar propriamente dito nas lições que eu entendo que a Santa Ceia nos aponta e nos ensina. O que Deus espera encontrar num casamento, que quando a gente olha para a Santa Ceia, a gente vê. Vamos pegar cada palavra, cada frase que o apóstolo Paulo usou e vamos tentar compreender o que ele está querendo dizer. A primeira coisa que Paulo disse no texto que nós lemos, ele diz assim, olha, porque eu recebi do Senhor. Repita comigo, diga, eu recebi do Senhor. Querido, a primeira coisa que Deus espera de um casal, de uma família, é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Pode parecer chover no molhado, mas infelizmente não é prática comum de todas as famílias e de todos os casais relacionamento com Deus. Eu sei que eu já falei um pouco sobre isso aqui em outras ocasiões. Eu sei que eu também já fui entendido errado por um conceito de relacionamento. Não é que vocês têm, mas relacionamento com Deus é o que Deus espera da sua igreja e é o que Deus espera de um cônjuge para com o outro. Ninguém aqui casa para ter relacionamento com o seu cônjuge. Aqui eu não estou falando do ato íntimo, estou falando de se relacionar. Ninguém casa para se relacionar uma vez por semana, uma vez por mês. A gente casa para morar junto, a gente casa para estar junto todo dia, para sentar na mesa todo dia. A gente quer ver a face, o rosto um do outro todo dia, não é uma vez ou outra. Infelizmente, a maioria das pessoas vivem uma vida religiosa. Elas aparecem na igreja, quando aparecem uma vez por semana, aparecem na célula, aparecem num estudo uma vez ou outra. Não é esse tipo de relacionamento que Deus quer. Deus quer um relacionamento que cresça diariamente. É isso que Deus espera de um casal, relacionamento com Deus. Agora, deixa eu te dizer algo. O Giovanni falou aqui sobre milagres que apareceram nos 4 evangelhos. Falou da ressurreição, que aparece nos 4. E aparece nos 4 também a instituição da ceia do Senhor. A instituição da ceia está nos 4 evangelhos. Você não precisa abrir, mas depois você pode ler Mateus 26, 26, Marcos 14, 22, Lucas 22, 19 e João capítulo 13. Todos esses textos que eu mencionei fala da Santa Ceia, fala de quando o Senhor Jesus instituiu a Santa Ceia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem foi que escreveu Coríntios? Quem sabe me dizer? Paulo. Paulo estava na instituição da ceia do Senhor, em qualquer um desses textos que eu mencionei, Mateus, Marcos, Lucas ou João? Não.
Paulo não estava lá. Por que eu estou fazendo questão de falar isso para você? Porque o nível de revelação que Paulo teve acerca da ceia do Senhor, nem os discípulos que participaram da instituição da ceia tiveram. Nem os discípulos que participaram da ceia tiveram uma compreensão tão profunda como teve o apóstolo Paulo. Tanto que o apóstolo Paulo escreve, 1 Coríntios capítulo 11, falando sobre a Santa Ceia e trazendo verdades que você não vai encontrar nos evangelhos, você vai encontrar nos escritos de Paulo. Por que eu estou falando isso? Eu volto a salientar. Porque Paulo tinha um nível de relacionamento profundo com Deus. Deus, ele pode revelar coisas para você hoje, que pessoas que viveram com Jesus na época dele e até posterior, nunca imaginaram que aquele tipo de coisa estava sendo ensinada pelo Senhor. Agora, eu só vou poder saber disso se eu tiver um nível de relacionamento com Deus. Você tem um nível de relacionamento com Deus profundo? Quais são as revelações que Deus traz para você hoje, concernentes às verdades bíblicas? Muitas delas conhecidas e muitas delas não conhecidas. Qual é o nível de relacionamento que você tem? Ou seja, o que eu estou querendo dizer, na verdade, é que Deus pode trazer uma profundidade muito grande para você que busca Deus hoje. Da mesma forma, um casal que tem um nível de relacionamento superficial, eles podem chegar ao ponto de comemorar um aniversário de casamento, eu não sei quantos anos. Eu, Roseli, por exemplo, nós estamos comemorando esse ano 34 anos de casamento. 34 anos de casamento. É tempo, né? E o nível de relacionamento que nós nos propomos a ter, superficial ou profundo, vai revelar um pouco um do outro. Talvez, assim, com certeza, tem muita coisa que você só descobre depois que casa. Vocês já chegaram nesse ponto. Tá tão ainda fresquinho, né, que ainda não deu tempo. Está na lua de mel ainda. Mas o fato é que a gente casa e o tempo vai passando e a gente vai descobrindo que tem coisa que a gente não sabia que fazia parte da vida do nosso cônjuge. Não é verdade? E o tempo vai passando e a gente vai desenvolvendo esse nível de relacionamento e a gente vai então aprendendo. Eu estou tentando trazer esse paralelo de um relacionamento de Deus com a sua noiva, a igreja, e do noivo com a sua noiva, o marido com a sua esposa. Relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo fala de verdades tão profundas que nenhum dos evangelhos falaram. Por exemplo, participar da Santa Ceia é um privilégio. Diga privilégio. É um privilégio poder participar da Santa Ceia, porque isso daqui, dentro da teologia sistemática, é chamado de um meio de graça. Preste bastante atenção nisso, porque meio de graça significa que quando eu participo da ceia, entendendo o que a ceia representa, ao participar da ceia, eu recebo no meu corpo todos os benefícios que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Então, quando eu como o pão, eu bebo o cálice, eu recebo vida, prosperidade, saúde, perdão, alegria, vida plena, realização, felicidade, a lista não tem fim. Agora, do mesmo jeito que é um meio de graça, pode também ser um meio de desgraça. Porque, embora participar da ceia seja um privilégio, não é para todos. Você pode repetir comigo? Diga, não é para todos. Querido, o apóstolo Paulo traz esse ensino. Eu não vou descer tanto, porque a gente não tem tempo. Mas o apóstolo Paulo fala, não participe desse momento
sem discernir o corpo. Amado, isso aqui, a gente pode ficar uma noite falando sobre esse assunto, para tentar entender esse ponto. Eu não posso participar desse momento sem discernir o corpo. O que isso significa? Significa que eu preciso entender que no corpo, o pecado de uma pessoa é o pecado de todo mundo. Se você quiser base bíblica para isso, dentre as tantas que há, você pode ler Josué capítulo 7. Quando uma pessoa roubou, todo o povo de Israel perdeu a guerra por causa do pecado de uma pessoa. Ou seja, uma pessoa aqui na igreja que está vivendo uma vida de pecado, ela compromete todo esse corpo. Eu não posso brincar. Eu não posso participar desse momento sem discernir a profundidade disso, sem discernir que as minhas escolhas e as minhas atitudes, elas trazem uma consequência sobre todo o corpo. Isso eu estou falando de pecado. Eu poderia ainda falar de pessoas que frequentam a igreja semanalmente, mensalmente, estão aqui, mas ainda não assumiram um compromisso público diante de Deus e diante dos homens através do batismo nas águas. Ou seja, eu me nego a batizar, eu me nego a ter compromisso com esse corpo. Eu não quero compromisso, mas eu quero benefícios, eu quero privilégios, eu quero bênçãos, mas não conta comigo. O apóstolo Paulo chama essa pessoa de réu. Quem faz isso é réu. Ou seja, é uma pessoa que está sendo colocada em condição de julgamento. E Paulo vai além, ele diz, olha, sabe por que tem muita gente no meio da igreja de Corinto que está doente, que está sofrendo? Porque estão brincando de ser crentes, estão brincando com Deus, e de Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, isso ele vai colher. O apóstolo Paulo chega a dizer no capítulo 11 de Coríntios, que algumas pessoas em Corinto chegaram a ponto de morrer, porque participaram desse momento de uma maneira inadequada, sem discernir o corpo. Eu poderia trazer isso para o relacionamento conjugal também, no sentido de tanta gente que não quer assumir um compromisso público diante das autoridades e nem diante da sociedade. A gente não precisa casar, a gente vai juntar. E se der certo, a gente vai continuar. Dentro do casamento eu não quero responsabilidade, eu quero só privilégios. Quais são os meus direitos dentro do casamento? Querido, isso não vai funcionar. Mais cedo ou mais tarde, isso vai arrebentar, porque esse não é um modelo estabelecido por Deus. Você está vendo como que num pequeno texto de 1 Coríntios, Paulo traz mais ensinamentos sobre a ceia do que se você juntar todos os evangelhos juntos. Agora, sabe por quê? Porque Paulo tinha relacionamento com Deus. O que Deus espera de você, marido, o que Deus espera de você, esposa, é que você tenha um nível profundo de relacionamento com Deus, a ponto dele dizer, você é meu amigo, e eu não posso fazer nada em Campinas ou em qualquer lugar, sem antes revelar para você, assim como ele fazia com Abraão. Deus espera que você tenha um nível de relacionamento profundo com Deus. Deus vai te revelar muitas coisas. Eu poderia falar sobre muitas coisas que nos levam para mais perto de Deus, que nos fazem conhecer a Deus. Eu poderia falar de devocional, eu poderia falar de oração. Aquele momento que você entra no seu quarto, você tranca a porta e você vai ouvir o que Deus tem para falar para você. Eu não sei, me perdoa se eu já contei essa história aqui, eu acredito que não. Aconteceu comigo relativamente recentemente, há poucos meses. Eu tenho procurado separar um horário para orar, buscar Deus, me relacionar com Deus, conhecê-lo com mais profundidade.
A gente tem feito isso geralmente 4 da manhã. Eu já contei essa história aqui? Já contei acho que em tanto lugar que eu não sei onde eu contei, então desculpa. Mas tudo bem, às 4 da manhã. Eu acordo, vou para a sala lá do apartamento que a gente mora. E eu não sei você, mas quando Deus está num lugar, a gente sente. Quando Ele não está, a gente também sente. Eu não sei se você já chegou a esse nível de relacionamento com Deus. Eu sou assim, se eu chego num lugar, Deus está, a gente percebe. Se Ele não está, a gente percebe também. Eu estou levantando todo dia 4 da manhã, vou para a sala, e quando eu chego na sala, a presença de Deus está naquela sala e, meu Deus, que coisa tremenda. Eu levantei um dia, cheguei na sala 4 da manhã e Deus não estava. Eu sabia que Ele não estava. Eu cheguei naquela sala, aquele vazio, 4 da manhã, tudo escuro. Eu olhei para a cama de novo, falei, eu vou voltar, porque se eu vim e Ele não veio, o que eu vou fazer aqui? Mas tudo bem, eu vou ser fiel. Se Ele não é fiel, eu vou ser. A gente não fala, mas a gente pensa. Pelo menos sanguíneo, colérico, pensa. Ah, eu pensei. Eu cheguei ao ponto até de olhar no relógio. Você sabe o que um colérico quer dizer quando ele olha no relógio, né? Você está no culto assim, né? 7h10, o culto começa às 7. Você chega às 7h10, ele já olha no relógio. Ele está dizendo o quê? Está atrasado. Não é isso? Pois é, 4 horas eu cheguei lá e cadê Deus? Deu 4h05 e Deus não chegou. 4h10 Deus não chegou. 4h15 Deus não chegou. Cada minuto que passava eu tinha mais vontade de voltar para a cama. Porque eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui se Deus não está? 4h20, 4h25, 4h30 Deus chegou. Chegou, gente, chegou. Eu já falei, quando Ele chega, a gente sabe. Ele chegou na sala. E aí eu olhei para Ele assim, Ele olhou para mim. Mais uma vez eu olhei no relógio. Falei, e aí? Perdeu o avião, estava na China, não deu tempo de chegar. Eu estou brincando aqui, mas é mais ou menos o que passa na cabeça da gente. Porque fala, poxa vida, eu acordei 4 da manhã para estar aqui. Onde que o senhor estava? A gente não tem coragem de falar, mas a gente pensa. E aí Deus falou para mim assim, sabe por que eu atrasei 30 minutos? Aí eu falei, pelo menos ele confessou. Ele está reconhecendo que ele atrasou 30 minutos. Então ele sabe que ele atrasou 30 minutos. Aí ele falou assim, sabe por que eu atrasei 30 minutos? Aí eu falei, por quê? Aí ele olhou bem nos meus olhos e falou assim, porque eu queria que por 30 minutos você sentisse o que eu sinto toda vez que eu venho e você não vem. Essa dor que você está sentindo, eu senti no dia também. Então, já que eu recebi, eu repasso. Amado, quantas vezes Deus ficou à sua espera e você não deu as caras? E você não apareceu. E aí a gente quer ser mais justo do que Deus. Relacionamento com Deus, querido, é algo que pode mudar a vida de qualquer casal, de qualquer família. O apóstolo Paulo fala assim, eu recebi do Senhor. O que você poderia me dizer hoje que você tem recebido do Senhor? O que é que você tem recebido do Senhor? O que é que Deus tem falado para você? Na sua intimidade, no seu relacionamento com Deus, o que é que você tem descoberto do seu relacionamento conjugal? Na sua esposa, no seu marido, o que é que eles estão falando para você, ensinando, apontando? A segunda verdade que eu vejo aqui, querido, Paulo diz assim, olha, eu recebi o que também vos entreguei. A segunda coisa que Deus espera aqui, eu coloquei o nome de discipulado. É discipulado. Olha que interessante, Paulo fala assim, olha, eu recebi do Senhor o que eu estou entregando para você. Isso aqui nada mais é do que discipulado. O apóstolo Paulo entendeu isso com tanta profundidade que em 2 Timóteo 2,2, você não precisa abrir, ele diz assim, olha, aquilo que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir aos outros. Isso chama-se discipulado. Discipulado é a capacidade que você tem de receber
informação e formação através de uma outra pessoa. Eu posso ser discipulado pelo meu pastor, eu posso ser discipulado pelo mundo, eu posso ser discipulado pelos artistas, eu posso ser discipulado pela palavra. Mas uma coisa que Deus quer encontrar na vida de qualquer igreja é discipulado. Ou seja, o que Deus está fazendo aqui nos cultos, nas células, na sua devocional, você precisa ter a consciência que isso precisa ser transmitido para as outras pessoas. Deus não vai revelar coisas para você, Deus não vai se manifestar para você simplesmente porque você é mais bonitinho, é mais crente do que todos os outros. Deus está fazendo isso porque a intenção dele é que você influencie o maior número de pessoas. Eu preciso fazer isso com gratidão. Eu não posso fazer isso religiosamente. Eu preciso fazer com gratidão, porque eu não mereço, mas o seu amor me fez capaz de participar desse momento, e eu preciso fazer isso com gratidão. Por isso recebeu o nome de Eucaristia, por isso foi traduzido por Deu Graças, porque nós precisamos ter o nosso coração grato. Amado, o maior segredo de um casamento feliz é uma verdade chamada gratidão. Seja grato pelo cônjuge que Deus lhe deu. Seja grato pela sua esposa, seja grato pelo seu marido. Sabe qual é um dos maiores problemas que a gente tem? A gente sempre coloca os olhos naquilo que falta. A gente, quando coloca os olhos naquilo que falta, a gente corre o risco de não valorizar aquilo que a gente tem. Você já parou para pensar, desculpe a expressão, na imbecilidade de um cara ou de uma mulher, que às vezes ele está comemorando 20 anos de casamento, e aí ele troca 20 anos de fidelidade de quem ralou com ele a vida toda por uma noite de prazer com uma jovenzinha. O cara, ele não tem a capacidade de pensar assim: poxa vida, quem ralou comigo a vida toda foi essa mulher. A pergunta que eu deveria fazer é: será que essa jovenzinha que está se deitando comigo hoje, ou esse jovenzinho, será que ele aguentaria o tranco comigo 20 anos? Aí você seria mais grato pelo cônjuge que você tem. Eu, todas as vezes, que não foram tantas assim, que eu tornei público uma declaração que eu fazia para a Roseli, eu falava, agora, ultimamente, eu até fiz de novo público, eu falei para ela no Face: se eu tivesse que casar 1000 vezes com você, eu casaria de novo. Sabe por quê? Porque hoje você já passou pela prova. Eu não sei se tem mulher sentada, com todo respeito, se me aguentaria 34 anos como ela aguentou. E eu não tenho nem a audácia de contar para você uma parte do que ela já passou comigo. Já passou na prova, já passou no teste. Será que o outro passaria? Sabe, amado, a gente poderia falar tanto também sobre gratidão aqui. Gratidão. Se a gente não aprende a ser grato por 5 pães e 2 peixes, nós nunca vamos provar o milagre de Deus. Porque a gente não tem a capacidade de ser fiel no pouco. E quem não é fiel no pouco, jamais será fiel no mundo, no muito. Gratidão é uma outra verdade. Uma outra verdade que eu encontro aqui, a quarta, é uma coisa chamada entrega irrestrita. Olha o que Paulo fala: este é o meu corpo que é dado por vós. Este é o meu corpo que é dado por vós. Quando Paulo está trazendo ensino sobre a ceia, ele pega e ele fala, olha, quando Jesus pega o pão, Jesus diz assim: este é o meu corpo que é dado por vós. Amado, todos nós aqui sabemos o preço que Jesus pagou para que você e eu pudéssemos estar aqui hoje. Ninguém aqui seria capaz de fazer 10% do que Jesus fez. Ninguém aqui. Jesus fez. Amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Existe uma canção que eu acho que a gente vai cantar no final, não sei, se a gente não for, tudo bem, mas eu acho que vai. Tem uma canção que o título dela, original em inglês, essa canção chama
Reckless Love. Eu acho que a gente vai cantar, né? Acho. Essa música chama Ousado Amor. Ela foi traduzida como Ousado Amor. Reckless Love. Essa palavra, originalmente, ela deu uma confusão teológica. Tanto que os músicos sabem que nós temos versões diferentes. Por quê? Porque entrou uma crise aí. Porque numa parte da canção diz que ele deixa as 99 ovelhas e vai atrás de uma. E aí aquelas 99 ficaram bravas. Porque disseram, como é que Jesus larga essas 99 e não se preocupa com elas e vai atrás de uma? Olha só. Chegou ao ponto até de mudar. Tem uma outra versão que nem canta. Tirou as 99. Vamos resolver esse problema. Tira as 99. E tirou. Eu não sei qual versão vocês vão cantar. É com as 99? Tá ok. Volta às 99. Agora deixa eu te dizer algo, querido. A palavra reckless, ela significa irresponsável. Esse é o outro problema da música. Porque que título que a gente vai dar? Irresponsável amor. Não, está amarrado. Como é que Deus ele é irresponsável? E aí os teólogos piram. Eles entram em parafuso, porque falam, não pode chamar irresponsável amor. Mas sabe que eu gosto muito desse título? Eu acho que deveria ter ficado esse mesmo, irresponsável amor. É porque essa palavra para nós, ela tem um sentido pejorativo, e claro, né? Irresponsável. Deus ele nunca foi, ele nunca vai ser irresponsável. Mas ele nos amou tão irresponsavelmente que ele não mediu esforços para fazer o que ele fez para nos alcançar. Amado, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Tem gente aqui que Deus está cercando faz tempo. Está cercando. Já te livrou da morte, já te livrou da droga, já te livrou de tanta coisa, porque ele está falando, eu te amo, e você tem que vir, você vai vir para os meus braços. E essa canção fala, olha, ele escala as montanhas, ele anula mentira, sofisma, para me resgatar. Sabe por quê? Porque isso chama-se entrega irrestrita. Querido, não tem restrição. Quando essa canção propõe, o amor de Deus ele é irresponsável, é porque Deus não faz as contas para te alcançar. O problema é que nós, como cônjuges, fazemos a conta para agradar o outro. Daqui a pouco eu vou falar para você em maneiras bem práticas e vou te convencer disso. A maioria de nós aqui a gente faz as contas e a gente tem limite para dar a vida pelo nosso cônjuge, para perdoar, para compreender, para não medir esforços, para fazer o que for preciso para preservar o casamento, para preservar a família, para preservar a fé. Eu faço de tudo. Amado, dentro desse ponto, deixa eu dizer uma última coisa para você. Nós precisamos nos entregar de maneira irrestrita para o Senhor, porque isso é o mínimo que eu posso fazer para quem fez muito mais por mim. Agora, para finalizar esse ponto, eu preciso me entregar ao meu cônjuge sem restrições, para fazer do meu cônjuge a pessoa mais feliz da face da terra. O problema que as famílias não têm vivido nessa dimensão é porque não há essa disposição. Para pensar, a última crise conjugal que você teve, a última crise, talvez foi hoje à tarde, ou talvez faz tempo. A última crise conjugal que você teve, sabe por que foi? Eu vou te dizer, eu não tenho dúvida. Sabe por que foi? Foi porque você cobrou do outro algo que ele não fez. O pastor Serginho estava pregando domingo e ele falou uma coisa que ele sempre fala nos casamentos, né? Eu vou fazer esse teste aqui até para ver. Ele fez lá, ele não conseguiu achar. Se eu achar aqui, eu vou falar para ele, eu achei alguém.
aqui, tem alguém aqui casado que alguma vez na vida já brigou no seu relacionamento conjugal, porque ele, na discussão, estava errado? Por exemplo, vocês brigaram, Giovanni, né? Vocês brigaram. Aí vocês brigam por quê? Porque você chega para ela e diz assim: meu amor, eu queria te pedir perdão, porque hoje à tarde eu errei com você. Aí ela diz assim: não, meu amor, você não errou. Quem errou hoje à tarde foi eu. Aí ele fala assim: não, de jeito nenhum. Quem errou foi eu. Seu cabeção, eu já falei que quem errou foi... E aí briga. Alguém aqui já fez isso? Levanta a mão, porque eu preciso levar para o pastor Serginho. Alguém já brigou porque quis dar razão para o outro? Já? Você? Nós vamos bater uma foto no final, que eu vou mandar para o Serginho. Falei: Serginho, eu encontrei, eu achei. Mas olha só, num auditório de 1.500 pessoas... Lá em Ribeirão me chamam de evangelástico. Nunca me perguntam quantas pessoas tinham no culto, porque se perguntar eu erro. Mas olha só, no meio de tanta gente, e eu posso falar olha, domingo o Serginho fez essa pergunta na igreja, tinha 2.500 pessoas sentadas lá. Não tinha ninguém. Ninguém. Todo casamento que ele prega, que eu vejo, ele faz essa pergunta, ninguém responde. Eu achei agora eu vou levar para ele. Eu vou ter que levar esse troféu. Agora, no meio desse auditório, Sabe por quê? Porque todos os outros, sabe por que briga? Porque quer ter razão. Você errou. Você devia mudar. Você fez isso. E aí a briga continua. Amado, a quarta lição que eu vejo aqui, para uma família ser feliz, é entrega irrestrita. Deixa eu completar essa ideia, para você compreender o que eu quero dizer. Porque uma quinta verdade, eu já estou terminando, são só 6. A quinta verdade, a quinta resposta que eu encontro aqui, é aliança. Diga aliança. Jesus disse assim: este cálice é a nova aliança. Aliança. Amado, como as pessoas não têm entendido a palavra aliança? Eu não tenho tempo, mas eu vou só dar alguns sinais para você aqui. Gênesis 6:18, Gênesis 9:13, fala da primeira aliança que foi feita por Deus. Deus fez aliança com o ser humano, e a aliança de Deus, ela foi revelada. Como é que Deus quer que essa aliança seja? Em primeiro lugar, Deus quer que ela seja unilateral. Repita comigo, diga unilateral. É interessante você compreender isso, porque aqui está o segredo de acabar com as discussões num casamento. Uma aliança, ela é unilateral. Sabe por que tem muita crise no casamento? Porque a gente nunca vê uma aliança como unilateral. Ou seja, o que significa uma aliança unilateral? Significa que a minha parte de responsabilidade nesse compromisso não depende do que você faz por mim. Isso é uma aliança unilateral. As crises vêm por quê? Porque você não fez o que eu queria. Eu esperava que você fizesse isso, você não fez. Então eu vou te tratar de acordo com o que você fez. Já parou para pensar? A gente às vezes dorme brigado, e aí acorda brigado, não é assim? E se deixar vai 7 dias, vai 10 dias, vai 1 mês. Brigado, porque eu vou te tratar por aquilo que você me fez. Isso não é aliança. A Bíblia diz que o amor de Deus se renova a cada manhã. Hoje você volta as costas para Ele, amanhã Ele está na beira da sua cama dizendo: bom dia, eu te amo, meu filho. A gente não quer nem ver o cônjuge no outro dia, porque brigou, porque você não me supriu, você não fez o que eu esperava que você tinha que ter feito, você não muda.